Fui traído. Já escutei através de muitos anos essa frase. Fui traído. Muita gente procurando conselho pastoral, muita gente abismada, sofrendo, angustiada, revoltada, porque sofreu traição. Durante anos de pastoreio eu tenho visto gente descendo num abismo porque alguém quebrou a aliança de fidelidade. Talvez pode ser no meio conjugal, no meio de amizade, no meio de trabalho. Sempre haverá alguém que, numa imoralidade ou por falta de caráter, vai quebrar a aliança da fidelidade. E, lamentavelmente, a traição, ela traz um conjunto de sentimentos malignos. Você vai ver que ela traz decepção, ela traz tristeza, imoralidade, ela traz também raiva, ódio, desejo de vingança. Olha quanta coisa uma traição traz. E durante o dia a dia a gente vê nas notícias as reações mais diversas de pessoas que foram traídas. Fulano foi traído e ele foi lá e se vingou. Fulano ou fulana foi traída e ela tomou uma atitude ao ponto de tirar a vida de alguém. Alguém que foi traído, foi lesado, foi desestruturado na sua essência de vida pela traição e decidiu tirar a própria vida. Lamentavelmente você vai ver muitos casos de traição. Repito, em vários âmbitos, em muitos âmbitos você vai ver gente traindo e gente sofrendo por uma traição. E aí surgem as ramificações mais carnais, mais terríveis, e o inimigo sempre estará pronto para alimentar, né, esse abismo da desolação, da angústia, da tristeza, da vingança, e vai nutrir para que as pessoas possam reagir e assim se vingar. E isso com certeza vai gerar morte, vai gerar uma cadência maligna. Eu tenho visto traições no ministério, traições, tenho visto gente traindo a própria família, a esposa, filho, e muita gente chorando e lamentando. E começa a bagunça do inferno por causa de uma traição. Agora, nós encontramos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, você vai ver que há uma declaração muito linda e preciosa sobre o nosso Salvador. Paulo está falando, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, diz que ele deu graças e o repartiu. 3 itens que nós precisamos analisar. Olha o que Jesus fez. Yeshua HaMashiach está sendo traído. E não é uma traição qualquer, é um discípulo, alguém de confiança, porque alguém para ser traidor tem que ser alguém de confiança, alguém que sentou na sua mesa, esteve com você, enfim, você lhe concedeu confiança. E o próprio Judas foi tesoureiro, gente, era um homem habilidoso, conhecia números, matemática, conhecia ciência e todo mundo tinha engolido Judas, mas Jesus sabia que ele era traidor. E ele tinha bolsa, inclusive roubava ali na tesouraria do grupo ali dos apóstolos. E este, embebedado de tanta coisa maligna, vende a Jesus por 30 moedas de prata. O trai, o entrega por 30 moedas de prata. E o que acontece? Jesus vai morrer. Naquela noite Jesus sabe que vai ser entregue, vai ser torturado, vai ser massacrado, no outro dia vai ser crucificado, vai carregar todos os nossos pecados e Jesus poderia ter as reações mais humanas, naturais, até carnais, mas ele não atua de uma forma humana, nem muito menos carnal, porque ele nunca pecou, mas ele diz que tem a alegria de estar com os discípulos. Inclusive Judas está naquele peça, aquele ceder de peça, ele está juntamente com ele e participa ali da ceia. E no final da ceia diz que tomou o cálice e o pão. É o kiddush que eu sempre ensino, o kiddush, pão e o cálice com vinho. E ele parte o pão, tomou o pão, ele abençoou, deu graças e repartiu o pão. E tudo isso, logicamente, é uma grande simbologia para nós. Quanta gente hoje, de uma forma cega, guiada por sentimentos, alimentados por ações demoníacas, está fazendo coisas terríveis por causa de uma traição. Mas Jesus, ele
expôs toda essa virtude que havia no seu coração, expôs toda a gratuidade, expôs todo o amor que estava no seu coração e tomou o pão, partiu o pão, deu graças e entregou ali para os seus discípulos. E nós vemos, em primeiro lugar, que quando ele toma o pão, há uma grande simbologia. Em primeiro lugar, ele diz assim: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Isso é uma metáfora, por favor. Nós não acreditamos na transubstanciação. Não acreditamos. Porque é uma metáfora. Jesus falou: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Isso não é literal. Claro que não é literal. É uma metáfora, é uma linguagem figurativa. Quando ele diz: esse é meu corpo, esse é meu corpo, logicamente que é uma metáfora. Só alguém que não entende um pouco de alegoria não compreenderá o que o mestre está querendo dizer. Então o pão é símbolo do seu corpo que é entregue por nós. Pão em hebraico é lechem, essa palavra aqui, lechem, lechem. Quando você vê a palavra lechem, você vai estar falando de pão. Só que essa palavra gera uma outra palavra que é milhamá, milhamá, que é justamente guerra. A palavra milhamá em hebraico, milhamá. Milhamá é guerra. Vou anotar aqui, milhamá. Milhamá. Esse milhamá deriva da palavra pão. Você pode ver aqui o próprio lechem aqui, lamet, het e mem. Milhamá é guerra, ou seja, a palavra guerra etimologicamente surge desse termo lechem, que é pão. E nós vamos ver muitas palavras ligadas nesses termos. Por isso precisamos estudar as Sagradas Escrituras para entendermos. Inclusive, eu te convido para estudar conosco na Universidade do Reino, na descrição do vídeo daí. Entre, venha participar conosco e enriqueça a sua vida espiritual, sua vida de conhecimento, com o que estamos trazendo para você na Universidade do Reino. Então, quando nós encontramos a palavra milhamá, é guerra, ou seja, é a disputa pelo pão. A guerra é a disputa pelo pão. Naquele tempo era disputa por territórios, disputa por poder, mas tudo era para ter poder econômico, comercial e, logicamente, se plantava a terra, se colhia e havia poder. Então, quanto mais terra, mais semeadura, mais potencial, mais poder econômico e justamente as guerras eram para poder disputar territórios. Quem dominava sobre quem? Até hoje a disputa pelo pão existe, são as guerras. Pode ser política, pode ser econômica, pode ser, mas tudo vai terminar ou vai fechar com a questão de sobrevivência. Então, o pão sempre foi motivo para disputa, para guerras, desde o passado. Só que agora Cristo apresenta o pão com o corpo, unificando aos seres humanos, trazendo a unidade. Nesse momento ele estava unindo o próprio céu de glória que estava reprovando o homem que estava caído, e o homem caído que estava longe de Deus, e os unifica através do seu corpo que é entregue por nós. Esse pão simboliza o corpo que leva todas as nossas pragas, pecados e maldições e doenças. E ele levou sobre si tudo isso para que estivéssemos novamente nessa unidade com Deus na graça e pudéssemos ter remissão e perdão de pecados. Inclusive, se você não é cristão, não conhece a Cristo, não conhece a fé, não é um salvo, hoje o Senhor te convida para você estar ligado novamente com o Pai, porque o Pai entregou o seu Filho. Ninguém pode chegar até Ele a não ser através do seu sacrifício na cruz. Então o pão hoje nos unifica. O pão que sempre foi motivo de guerra agora nos une. E é o seu corpo simbolicamente que carrega os nossos pecados. Além disso, diz que tomou esse pão e deu graças. Dar graça, ações de graça, você vai encontrar muito ações de graça, muitos salmos, Salmo número 100, Salmo número 107, você vai ver ações de graça, rendei ações de graças. Por que ações de graça? Porque o sacrifício de louvor, de ação de graça, é um tipo de adoração. Entre tantos tipos de adoração que nós temos, ações de graças é um tipo de adoração e ela louva a Deus pelos seus feitos. Agradece ao Eterno pelos seus feitos
E nós temos que ter ações de graça. Até nos céus há ações de graça. Olha aí, Apocalipse 4, 8 e 9. Apocalipse 4, 8 e 9. Apocalipse 4, 8 e 9. Você vai ver aqueles seres viventes, né, que eram com rostos de animais, que também é uma simbologia, diz que falavam santo, 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 seres celestiais, santo, santo, santo. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Glória, honra e ações de graça. Ele estava no trono, ações de graça, ou seja, até nos céus há ações de graça. E essa conexão de ações de graça traz a virtude sobrenatural do Eterno em nossas vidas. Toda pessoa grata, toda pessoa que vive em gratidão a Deus, com certeza viverá em gratidão ao que lhe acontece aqui na terra. E essa gratuidade, essa graça abundante está em nossas vidas. Em Apocalipse nós vemos ações de graça. E há muita gente que não deu graças, não rendeu graças, não louvou a eternidade, a glória, a virtude e a própria graça do nosso eterno Salvador. Em Romanos 1, 21, olha o que está escrito em Romanos 1, 21. Romanos 1, 21 diz claramente: porquanto tendo conhecido a Deus, muita gente conheceu a Deus, não o glorificaram como Deus, ou seja, não o reconheceram como Deus Supremo, Deus Todo-Poderoso, nem lhe deram ações de graça. Olha a importância das ações de graça na vida espiritual de alguém que crê em Deus. Não adianta só crer em Deus, você tem que viver em gratuidade, você tem que fazer parte da graça. E, logicamente, o caminho é Cristo Jesus. O único meio de salvação para que a gratuidade se manifeste na sua vida é Cristo. E a todos quantos receberam, deu-lhes essa potestade de serem chamados filhos de Deus. Agora eu tenho a graça de Deus. E aí passo a viver uma vida de render graças, ações de graça. Antes daqui, os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. E não deram a glória a Deus, mas deram a coisas corruptíveis, a coisas banais desta terra. Ou seja, quando alguém não dá a devida glória e não rende ações de graça ao Eterno, ele está afastado da presença de Deus e não está ligado com a virtude dessa glória celestial que o reino nos traz. Justamente isso é a graça. Então, deu graças, em tudo dai graças. Quando nos alimentamos, damos graças. Quando estamos com os irmãos, damos graças. Paulo inicia as epístolas, a maioria das epístolas, e finda sempre com graça e paz, paz e graça. Shalom uvrachá, porque está dizendo, eu quero que haja graça, que ser a fluência da graça, o poder da graça, pela graça sois salvos. E isso é o dom maravilhoso que Deus tem em nossas vidas. Então você precisa aprender a dar graças, até graças por tudo que o Senhor é no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das provações. Damos graças a Deus, porque Ele está conosco. E em tudo damos graças. E diz que partiu. Isso é compartilhar. Ele partiu o pão, pegou o pão, compartilhou. E essa é a maior virtude que alguém pode ter. Quando há gratuidade, nós não ficamos egocêntricos, mas compartilhamos, entregamos. E essa é a glória que nos alcançou. Se hoje o Evangelho de Cristo, dessa graça gloriosa, me alcançou, eu compartilho. Por isso ele disse, ide e fazer discípulos. Eu entro nas casas, eu compartilho a graça de Deus. Eu estou em hospitais, compartilho a graça de Deus. Eu estou com doentes, eu estou com pessoas com dificuldades, viciados. Estamos compartilhando esse pão, compartilhando a graça. Há muita gente egocêntrica no meio da igreja, principalmente em liderança. Eu conheço muita liderança, pastores, bispos, apóstolos nas suas redomas, muito egocêntricos, que só pensam neles, só pensam no seu bel prazer, só pensam nos seus luxos, só pensam nas suas comodidades, nas suas viagens, nos seus aviões, e nunca pensam numa grei santa, que é o rebanho que precisa de ajuda, nunca pensam nos desvalidos, nunca pensam na viúva, estão se engordando com dízimos e oferta e nunca pensam nos demais. Cristo não fez assim. Cristo pegou o pão, deu graças e o entregou. Inclusive era o seu corpo, era símbolo do seu corpo, queria ser entregue. A vida dele foi entregue, ele se humilhou, foi para a cruz e entregou a sua vida e disse, não tenho nada a ganhar, nada
a ganhar. E essa é a proposta do Evangelho. Muita gente que está conosco sabe o quanto nós estamos trabalhando e temos muito que fazer ainda para alcançar pessoas e investir em vidas. Nós temos crianças que vemos o quanto precisam da graça de pão diariamente, de sustento, de libertação, de bênção. E você é um canal de bênção. E eu conheço muita gente a nível de Brasil abençoadora, muita gente que faz obra social, muita gente que prega o evangelho principal. Porque não é só obra social. O principal prega o evangelho com testemunho genuíno, porque já temos muitos maus exemplos. Muitos maus exemplos. E eu louvo a Deus, até aproveito de dar glória a Deus por cada aluno que trabalha conosco, porque o que arrecadamos na Universidade do Reino é para obra social. É para obra social. Estamos com um grande empreendimento de obra social com crianças, com adolescentes, e te convidamos para estar conosco e conhecer o nosso trabalho. Por quê? Porque isso que está faltando, gente. Temos muito egocêntrico, temos muito monarca nas suas redomas, nos seus tronos de ouro, nos púlpitos da vida, mas poucos estão compartilhando a essência do verdadeiro evangelho. Me dê uma resposta. Você está compartilhando o que o Senhor te deu? No meio onde você congrega, é realmente vista a virtude da graça de compartilhar o pão, de compartilhar aquilo que o Senhor nos deu, desde o físico, material necessário, até a própria virtude e a glória desse evangelho. Nós precisamos disso. Que o Eterno nos guarde e nos abençoe e que possamos andar e caminhar segundo essa proposta. Na noite que ele foi traído, ele não se vingou. Ele perdoou e entregou a sua vida por nós. Que Deus te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.